Bora lá então, student. Ah, eu tô de touca aqui de casaco, tá frio, mas vamos lá. Acabei de sair de aula aqui com uma aluna e eu vi que no canal não tem um vídeo falando sobre o auxiliar, vou botar aqui, ó, auxiliar do versus, né, o verbo to do, verb to do. Qual que é a diferença deles, né? Isso é um ponto de confusão dos alunos, principalmente no começo. Tipo, não tem um aluno que ele não se confunda com isso aqui, porque é muita coisa. E eu quero que você imagine assim. Presta bastante atenção, porque é muito relevante isso, principalmente para você que está aprendendo ou você que já está na metade, mas ainda não entendeu como isso funciona e vai meio que pelo chute ali, né? Então eu não quero que você se torne um chutador de inglês, eu quero que você se torne um pensante e falante, né? Esse é o meu intuito, né, com todos os alunos que eu tenho. Então eu quero que você imagine assim, ó, existem dois pilares do inglês, né? Dois pilares do inglês. Eu consigo visualizar isso assim, claro, na minha frente. Existem dois pilares, né? Como que você vai constituir, criar o inglês, né? Basicamente você vai fazer assim. Existe um pilar, que é a base, que se chama verbo to be, verb to be, que é aqueles verbos am, is, are, was, were, né? Esse é o verbo to be, é o ser e estar, né? Tipo, eu sou o Felipe, eu estou aqui, você é, você está, etc, etc, etc. Esse é um pilar, então a gente vai deixar hoje ele de lado, tá? A gente não vai falar sobre ele. Então, o pilar do to be a gente vai deixar em hold, na espera, modo espera. A gente vai trabalhar hoje o segundo pilar, né, que poderia ser o primeiro, não tem uma ordem, né, mas eles são duas coisas diferentes, é isso que eu quero dizer. O segundo pilar é o do verbo to do e o auxiliar do, né? Como assim, teacher? Beleza, vamos falar sobre eles agora. O auxiliar do, ele é o quê? Quando a gente tem essa pergunta aqui, por exemplo, do you like coffee? Tá vendo que existe esse do aqui? Do you like coffee? A tradução é: você gosta de café? Deixa eu colocar um espaçamento aqui para ficar mais bonitinho da gente visualizar. Tá vendo, ó? Do you like coffee? Tá vendo que esse do aqui, ele não tem tradução. Ou seja, esse aqui é o auxiliar de pergunta. Ele auxilia a pergunta, né? Porque se eu falar assim, ó, you like coffee? Isso é uma frase afirmativa, ó. Frase afirmativa, tá vendo? Eu tô afirmando, tipo, você gosta, you like coffee. Você gosta de café. Ah, a minha aluna falou, não tem um conector aqui no meio hoje, né? Deveria ter o of, né? Of. A gente pronuncia assim mesmo, tá? O of significa de. Só que depois de verbo, vou botar aqui, ó, não podemos usar depois de verbo, salvo expressões, né? Porque vai ter ali as exceções da regra que vão ser expressões, né? Mas a regra geral é o of, a gente não usa eles depois de verbo. A gente não usa ele depois de verbo. Então esse aqui não existe aqui, tá? Um, You like coffee. Então é você gosta de café. Esse de não existe, né? Então é você gosta de café. Fica por quê? Porque o of a gente não usa depois de verbo. Então, como o like, ele é o verbo gostar, né? É um verbo, é uma ação. A gente não usa ele. Beleza. Mas tá vendo que aqui o do? Do you like coffee? Do you like? Por que a gente adiciona isso, né? É engraçado, mas vamos lá. Eu gosto de fazer uma tabelinha aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. Essas pessoas aqui, a gente chama de sujeito, né? Ah, você não precisa lembrar por esse nome, tá? Eu só tô falando, tem gente que gosta de saber os nomes e tal. Mas se você quer só pegar por osmose, digamos assim, você vai, I é eu, you é você, he é ele, she, ela, it é o neutro, né? Esse aqui é o neutro, é quando a gente usa para objetos, animais, coisas, ideias, etc. O we é nós, o you é vocês e o they é eles ou elas, tá? Agora, a gente vai usar.
esses dois aqui juntos, tanto o auxiliar quanto o verbo, para você ver que eles são diferentes, tá? Enquanto o auxiliar auxilia em pergunta ou negativa, né? E a gente já vai ver os dois que tem para cada um deles. A gente tem o verbo do. Por exemplo, se você falar I do, significa eu faço. You do, você faz. He does, she does, it does. O resto é do, né? Eu não vou colocar a tradução em todas, porque ele vai seguir a mesma ordem. Tipo, ele faz, ela faz, isso faz, né? Ou tipo, só faz, né? Quando você fala faz, tarará, ou seja, está dizendo que alguma coisa, por exemplo, it does, se eu falar assim no meu celular, eu vou falar assim, ó, it does, porque é uma coisa, é um objeto, né? Então eu vou falar it does, tarará, qualquer coisa depois, né? Tipo, faz bem. It does well for my mind. O que que é o it? É o celular, eu estou mostrando ele aqui, ó. Tipo, ele faz bem para minha mente, né? É só um exemplo, estou dando um exemplo qualquer aqui. Só para você entender que o it, ele serve para coisas, objetos, animais, etc. O we, do, nós fazemos. You do, vocês fazem. They do, eles ou elas fazem, tá? Esse aqui é o verbo. Vou botar, ó. This is the verb. Vou botar aqui uma mãozinha para cima, né? Esse aqui é o verbo do, que significa to do, fazer, tá? Esse é o verbo fazer, no sentido de executar. Como assim, Felipe? Executar, verbo fazer, executar? O que você estava viajando na maionese aí? O verbo fazer, né, no sentido de fazer, executar, ele é um verbo que você vai usar, por exemplo, quando você for fazer alguma tarefa. Olha só, eu faço minha lição de casa. Você vai dizer assim, ó, I do my homework. Tá vendo? Ó? Eu faço minha lição. No Rio Grande do Sul a gente chama de tema, né? Eu faço meu tema. Engraçado. Então eu faço minha lição, right? Eu faço minha lição. I do é o verbo fazer, né? Por exemplo, você poderia falar assim, ó, I have things to do. I have é eu tenho, things é coisas, to do para fazer. Tá vendo? O to do, ele é o verbo fazer, tá? Esse é o verbo. E ele vai seguir a mesma lógica. Aqui, ó. I do, you do, he does, she does. It does. Esse aqui, eu sempre digo para os alunos que é o grupinho especial. Eles têm que ser diferentes. Então, eles são diferentes dos outros. Então, na afirmativa, no presente, essas pessoas, he, she ou it, que é o neutro, sempre o verbo vai ser adaptado. Ou a gente adiciona s no verbo, ou a gente muda o verbo um pouquinho, tá? Aí é uma questão de você se acostumar. Se você falar he do, a pessoa entende normal, right? Mas dentro da gramática do inglês a gente tem que colocar o does, né? Então, recapitulando, esse aqui é o verbo to do. Tá vendo? Ó? Esse é o verbo fazer. To do significa fazer, no sentido de executar. É quando você faz alguma tarefa, tá? Alguma atividade. Um, I do my homework, um exemplo, né, que você está usando do, I do, eu faço, né, minha lição. I have, eu tenho, things, coisas, to do, para fazer, right? Aqui fica, se você traduz, fica eu tenho coisas fazer, right? E a gente não pode usar o for aqui, né, porque o for e to, a gente nunca pode misturar um antes e um depois do outro. E a gente também não pode repetir o to. O correto seria repetir, né? Mas a gente não pode repetir. Então é como se fosse, ele ficasse embutido aqui no to do, né? Para fazer. Então, pelo contexto, você já entende. I have things to do. Eu tenho coisas para fazer. Agora, eu vou separar com uma linha aqui, ó. A gente tem o auxiliar do. Então, auxiliar do. E does. Don't. Deixa eu botar aqui. Auxiliar do e does para perguntas. Vamos separar os dois. Auxiliar do don't e doesn't
para negativas. Você já deve perceber que o does e o doesn't, ele já é o que? Usado para o he, she, it, tá? Não tem. Esse aqui, quando você vê que é um pouquinho diferente, né? Ele sai um pouquinho do padrão, ele vai ser o he, she, it. Vou dar alguns exemplos aqui. Olha só. Do you do your homework every week? Isso aqui, às vezes, meu Deus, teacher, o que é isso? Que você já me embolei tudo, já tô desistindo em inglês. Isso aqui, você está falando assim, ó. O do é o auxiliar de pergunta. Eu vou colocar aqui, ó, auxiliar de pergunta. E esse aqui é o verbo. Tá vendo, ó? Do you do? Você faz sua lição toda semana? Every week é toda semana, né? Tipo, toda semana, de semana em semana, né? Porque se eu pegar essa frase aqui e tirar esse do, olha como vai ficar. Porque, mas teacher é a mesma coisa, não? Não é. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ficar assim, ó. Você, sua lição toda semana. Ah, my gosh, eu preciso do verbo, claro. Eu preciso do verbo, por isso que o do, ele entra aqui, ó. Do you do? Tá vendo? Calma lá que mais exemplos você vai entendendo melhor como vai funcionar, né? Does she do um, the homework? A gente pode usar a mesma frase só para mostrar com a does she do, tá vendo? Does. O does já entra na pergunta. Por quê? Ele é do he, she, it, né? Does. Então ele vai servir a mesma coisa para he, she, it aqui na pergunta, né? Só que aqui o verbo, por exemplo, ele não vai ser does também, porque ele só muda, esses três aqui, eles só mudam na afirmativa no presente. Eu vou botar aqui, ó. Só muda. Eu tento botar o acento, mas ele não vai, tá? Então não é que eu não sei escrever português, tá? Não pense mal de mim. Só muda quando for afirmativa no presente, tá? Então, o verbo ele só vai mudar quando eu uso he, she, it, quando for afirmativa no presente, tá? Só muda quando for afirmativa no presente. Inclusive, esse vídeo ele provavelmente vai ficar longo, ele já deu 13 minutos, provavelmente vai ser meia hora. Mas você pode olhar no 2x, fica em paz, tá? Mas a gente salva de ter esse tempo em aula, né? E eu tenho um tempo que eu dedico, eu gravo e qualquer aluno pode assistir a qualquer momento, você pode reassistir essa aula, enfim. É uma aula mais completinha, né? E com bastante explicação. Então pega mais essa parte de gramática que é importante, né? Então, does she do the homework? Então aqui são perguntas, né? Auxiliar de pergunta. Tá vendo? Do, aqui tá só dizendo que é pergunta. O does tá dizendo que é o quê? Pergunta também, porque tem um she aqui, então eu uso she does, né? Ou does she, no caso. Agora, se a gente for falar, se a gente for responder, imagina que a gente vai responder isso aqui, tá? Eu vou falar assim, ó. I do my homework every week. Tipo, eu faço minha lição, tá vendo, ó? Eu faço minha lição toda semana, tá vendo? Eu faço minha lição toda semana. Eu poderia falar I don't do my homework every week. Tá vendo? I don't do. Essa é negativa, né? Então, eu tenho a auxiliar de pergunta, né? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. O do, does são auxiliares de perguntas. A auxiliar, não é o verbo. Cuida para não confundir. O don't e doesn't, né? É o auxiliar para negativas, tá? Então, o doesn't você já sabe que vai ser para he, she, it. Então, vai ser he doesn't, she doesn't, it doesn't.
né? Mesma coisa aqui, ó. I do my homework every week. I don't do my homework every week, tá? Um, e aqui seria assim, ó. She does the homework every week. Tá vendo que aqui eu estou usando o verbo já, ó. Ela faz. Aí como é ela, né? Voltando aqui, eu vou repetir muito isso. He does, she does, it does. Quando ele chega aqui no he, she, é o diferentão, né? Os três aqui são especiais, right? Então, ó, she does the homework every week. Se eu quiser falar na negativa, she doesn't do the homework every week. Oh my gosh, como assim, teacher? É porque o doesn't, tá vendo? Depois de she, eu preciso colocar a negativa doesn't, né? E aqui eu preciso do verbo. Se eu tiro o verbo, fica ela não a lição toda semana. Ah, opa, preciso do verbo, né? She doesn't do. Aqui eu estou usando com o verbo do, tá? Mas a gente pode ver várias formas, olha só. Eu vou pedir aqui ajuda para criar frases da IA. Preciso que você crie frases simples para iniciantes, tá? Usando frases com o auxiliar do e o verbo do em todas as pessoas, subjects, que a gente chama, né, de sujeitos, né? Para mostrar quais e quando esses esse verbo e auxiliar, oh my gosh, auxiliar mudam na frase. Faça afirmativas, negativas e perguntas. Coloque também outros verbos simples para mostrar as mesmas coisas pedidas aqui em cima. Então vamos lá, vamos ver se ele vai fazer certinho. Perfect, olha só. Pessoa, né? I do my homework. Eu faço minha lição. I don't do my homework. Eu não faço, tá vendo minha lição? Do I do my homework, né? Que é uma pergunta. Do I do my homework? Tá vendo que esse do aqui ele é o auxiliar. Esse aqui é o verbo. I don't do. Até posso dar um zoom aqui, ó, para ficar melhor de ver, ó. Tá vendo? You do the dishes. You do the dishes. É você lava a louça, né? You don't do the dishes. Do you do the dishes? Tá vendo que aqui sempre vai ser o auxiliar de pergunta, esse vai ser o verbo, né? Agora quando chega no he does his best. Tipo, ele faz seu melhor. No caso, o melhor dele, né? O seu melhor. Então, o his, né? É o possessivo, que é dele, né? Então, ele dá o melhor dele, a gente falaria, né, em português. Ele faz o melhor dele. Tipo, ele dá o melhor dele. Na negativa, he doesn't do. Então, aqui na negativa, ele só muda a negativa. O verbo ele não vai ser does aqui também, tá? Porque o does ele já está aqui. Então, a negativa substitui o verbo. Então, sempre o verbo vai vir na forma natural dele. Até eu abrir aqui uma partezinha em slide de gramática. Deixa eu fechar essa parte aqui. Aqui, você tem she loves concerts. Lembra que eu falei no she? Ele vai sempre mudar o verbo, né? Ou a gente adiciona s no verbo, ou a gente muda o verbo um pouquinho. Então, o she loves concerts está dentro dessa regra. Aqui ele está dizendo, ó, quando você usar he, she ou it, o verbo tem um s ou es no final na forma afirmativa, né? Só que pode acontecer que o verbo muda um pouco também, tá? Por exemplo, o verbo have, né? I have, I don't have. Só que she has, she doesn't have. Tá vendo o verbo? Ele não é haves, né? Have, I don't have. Ou she haves. Não poderia ser assim, né? Ah, por quê? Porque às vezes ele muda.
Então, é uma coisa que a gente precisa acostumar. Não tem uma regra específica. Ah, isso pode, isso não pode, etc, etc, tá? Então é I have, I don't have, a auxiliar de negativa aqui, né? Tipo, eu não, né? Eu não. She has, she doesn't have. Ou seja, ela tem, ela não tem. Tá vendo que o verbo não fica has aqui? Por que não, teacher? Porque você já alterou ele aqui, ó, no doesn't. Então, digamos que esse verbo ele é adaptado aqui, ó. Então, o verbo próximo, depois da negativa, quando usando he, she, it, ele fica no verbo natural, né? Sem alterar. Ou seja, não tem S, não tem IES, não tem alteração total do verbo, porque às vezes ele vira, parece que um outro verbo, né? Basicamente, é essa parte aqui. Então, a gente tem mais coisas aqui, né? It does its job. Tipo, it does its job. Tipo, ele faz, né, o trabalho dele. Por exemplo, eu olho para o meu telefone e falo: "Ah, esse aqui é um Samsung, this is a Samsung. It does its job." Tipo, ele faz o trabalho dele, né? Eu estou dizendo que ele, né, o it é coisa, ideia, objeto, animal, etc, né? It doesn't do, tá vendo, ó? It doesn't do. E por aí vai. Eu não vou ler todas as frases, senão esse vídeo vai ficar 1 hora longo. Mas o que que eu quero que você preste atenção? Você pode pausar o vídeo agora, porque eu vou avançar para a próxima parte. Se você quiser dar uma olhada isso aqui e praticar, né? Tá vendo? Tem a pessoa, afirmativa, negativa e pergunta. Sempre vai ser assim, sempre, né? Então, a gente tá falando, lembrando, fazendo um resuminho aqui, o segundo pilar. Esquece o verbo to be, a negativa not, né? A gente tá falando do verbo do e do auxiliar do. Em todas as pessoas de forma afirmativa, negativa e pergunta, tá? Pode pausar aí agora, eu vou, se você quiser ver isso aqui, agora eu vou avançar para a próxima. Vamos ver o que ele colocou aqui, ó. Like. Yes, muito bom aqui, ó. I like coffee. Tipo, eu gosto de café. I don't like coffee. Eu não gosto de café. Do you like coffee? Tipo, você gosta de café? Tá vendo que esse aqui não tem tradução. O auxiliar, até vou colocar aqui, ó. Auxiliar. Esse aqui não tem tradução, tá? Esse aqui não tem tradução. Esse aqui sim, a tradução desse é não, né? Não, porque ele é negativo, tipo, eu não faço, eu não isso, eu não aquilo. Mas esse aqui não tem, para a pergunta ele não tem, tá vendo, ó? Você gosta de café? Lembra que eu não posso usar o of aqui porque é um verbo, então depois de verbo eu não posso usar o of. Do you like coffee? Does he like coffee? Se fosse no he, né? He likes coffee, porque o Szinho muda, né? Quando for he, she, it, eu vou ter que colocar likes para o verbo like, né? Ele não vai ficar like, he like coffee. É o americano, em vez de ser tudo uma coisa só. Ah, sabe o quê? Vamos fazer assim, vamos botar um S aí para dificultar. Enfim. E a negativa he doesn't like, tá vendo? Ele não gosta de café. Agora na pergunta, esse aqui o auxiliar does não tem tradução, ó, tipo, ele gosta de café? Does he like coffee? Né? E várias outras coisas. Vamos ver o que mais ele colocou aqui, ó. Afirmativa, Rishito. O verbo muda, ganha S ou ES. Às vezes ele muda, né? O verbo, né? He plays, she does. Negativa pergunta, usamos o auxiliar do ou does. Perfeito, does sempre vai ser para he, she, it. O ladrão de S. Muito legal. Quando o does aparece na negativa ou pergunta, ele rouba o S do verbo principal. Isso é verdade. A gente vai falar she doesn't like. A gente não vai falar she doesn't likes. Por quê? Lembra que eu falei? Ele já está fazendo a função do S no próximo verbo, então é isso. Hum, muito bom, achei bem legal aqui, explicação bem simples. Sorry, bateu o sono. Então basicamente é isso, tá? Recapitulando, o auxiliar do é aquele que auxilia nas perguntas e negativas. E o verbo to do, ele é o verbo, literalmente é o verbo fazer. Tipo, eu faço tal coisa, eu faço. E ele é no sentido de executar, né? Até você pode falar, botar aqui, ó. Que tipo
de coisas posso eu usar para usar quando tiver o verbo do? Consegue dar exemplos? Porque temos o verbo to make também. Como diferenciar? O verbo make é o verbo fazer também, só que ele é o verbo. Opa, peraí, que aqui ele já deu duas opções aqui para mim. Deixa eu ver qual que fica mais legalzinho aqui. Vou escolher essa aqui, ó. Gostei da resposta A. Beleza, deixa eu aumentar aqui. O verbo make é o verbo fazer, no sentido de criar, né? Ahn, aqui, olha que legal. Quando usar o verbo do? Você vai usar para tarefas, obrigações, rotinas ou ações genéricas que não resultam em objeto físico novo, né? É uma definição boa. Ó, fazer a lição, do homework, do a job, fazer um trabalho, do business, fazer negócio, muito legal. Cuidados com a casa, do the dishes, lavar a louça, do the laundry, fazer a roupa, né? Lavar a roupa. Fazer a roupa a gente não faz, eu não falo fazer a roupa, né? Aqui o Google deu uma viajada. Do the cleaning, fazer a limpeza, tá certo, né? Imagina fala fazer a louça, né? Não, é lavar, né? Então, tá vendo que a gente usa o do? Ele é uma ação, né? Fazer, fazer. Do exercise, então é fazer exercício. Do your hair, arrumar, fazer o cabelo. Ah, muito legal. Do something, yes, pode ser também, tipo, I have to do something. Eu tenho que fazer algo, pode ser. Que mais? Aqui o make, eu não vou entrar no mérito do make, mas se você quiser pausar o vídeo e ver, né? Aqui a definição, ó. Eu vou ir passando devagarzinho, ó. Você pode pausar depois, né? Ó. Deixa eu voltar aqui de novo. Pausou. Quiser ver mais coisas, né? Beleza. Mas qual que é a lógica aqui? É você aprender a usar, né, isso em conjunto, né? Tanto para afirmativa, negativa e pergunta. O verbo to be, que é o am, is, are, was e were, né? Então é presente e passado. Presente, am, is, are. Passado é was, were. Ele tem a negativa not e eles não se misturam, como eu falei para minha aluna hoje. Eles são água e óleo. Você pode tentar, mas ele dá conflito. Não tem como, tá? Senão vai dar confusão. Então, eu tenho ali no meu canal, né, 3 vídeos falando sobre o to be, dá 1 hora e meia, eu acho, tudo. Mas é porque é um assunto extenso, né, e principalmente agora no início para o aluno, isso é muito relevante para ele aprender a fazer pergunta da forma certa, a negar, né, a falar frases afirmativas, enfim. Uai, sorry. Ah, se surgir alguma dúvida, se você é meu aluno, pode me mandar pergunta, né, no WhatsApp. Se não, deixa aqui nos comentários. Mas basicamente é isso, tá? Eu acredito que eu peguei toda essa base, né, para explicar sobre a diferença do do e does. Sempre prestando atenção aqui nessa tabelinha, né? Que o quê? O que que essa tabelinha quer dizer? Ela vai guiar você, né, para você saber. I do, you do. Quando for he, she, it, vai ser does. Sempre. Para pergunta é a mesma coisa, tipo, does she study English? Ela estuda inglês? Tararara. Vou colocar mais uma coisa aqui que eu falei para minha aluna e é muito relevante. Quando você não sabe ou quando você está aprendendo, eu sugiro você pegar e trabalhar com frases afirmativas, negativas e perguntas, né? Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso. Por exemplo, I like coffee. Você cria a frase na forma afirmativa primeiro e a partir dela você consegue fazer a negativa e a pergunta. Por exemplo, I like coffee, tá? O que é isso aqui? Eu gosto de café. Ah, cadê o de, teacher? Não tem o de. Ah, lembra que eu falei? Depois de verbo, eu não consigo usar o of, né? E tem que cuidar, guys, porque aqui, ó, o of, ele é assim mesmo. Ele tem duas pronúncias, né? Of e of, ó. of, Of. Aqui ele tem duas pronúncias. No Oxford, ele tem duas pronúncias, né? Então você pode ouvir o of ou ó, of, of ou of, of.
Ele é um pouquinho mais aberto, tipo of, of, e o outro é of. Eu acostumei sempre a falar assim, ó, of. of, Mas tá vendo que ele tem um sonzinho de V no final? Muitas pessoas confundem o of com o off, né? Que é o off, é desligar, ó. off, Off. Tá vendo? Off. E o outro é of, né? Ó, of, of. of, Of. É mais aberto, né? Esse segundo aqui. Eu acostumei assim, ó. of, Of. Tá? Então, você fez a frase afirmativa, vem para a negativa. I don't like coffee. Ah, legal, ó. Eu não gosto. Tá vendo? Esse é auxiliar de negativa. Ó. Eu não gosto de café, né? E pergunta: Do you like coffee? Ah, por que que tem o do aqui? Ele é o auxiliar de pergunta, isso que a gente viu nessa aula, né? Então, ó, do you like? Ele não tem tradução, ó. Porque se a gente traduzir, fica: Você gosta de café? Não vai tentar traduzir tipo: Faz você gosta de café? Não vai dar certo. O do, ele é o auxiliar de pergunta aqui. Eu não uso does, porque eu estou usando you, e para o you é do, né? Até o Google vai sugerir aqui, ó, do. O does seria só se fosse he, she ou it. E eu não mudo o verbo e coloco likes aqui, porque ele só muda o verbo para he, she, it, né? Como a gente viu aqui também, ó. Quando a gente usa he, she, it, o verbo tem um s ou es, ou às vezes ele muda, por exemplo, o verbo have. Não vai ser haves, vai ser has, H-A-S, has. E por aí vai, né? Ah, aqui também ele fala, né, se o verbo terminar em y, ele substitui o y por ies. Mas aí aqui é detalhe, tá? Muitas vezes você vai pegar isso meio que por osmose, assim, de já ter visto coisas, né? Se você quiser pausar o vídeo e dar uma olhada nesses exemplos, nessas formas, né, contraída aqui, também pode, tá? Mas basicamente é isso. Eu expliquei isso aqui nessa aula. E mais uma coisa, ahn, deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Então, eu gosto, I like coffee, né, sem o S, porque não é he likes coffee, é I, né? I don't like coffee, do you like coffee? Tinha mais uma coisa que eu ia falar, deixa eu ver se eu me lembro. Senão a gente pode encerrar por aqui. Então, I like coffee, I don't like coffee. Do you like coffee? Ah, lembrei. O do e don't, eu até vou colocar aqui, ó, para negativas. Essa é a negativa de todos os verbos menos o to be. O que que é o to be? É o am, is, are, was, were. E os modais, que é aqueles modal verbs, que é will, can, could, may, might, would, should, etc. Isso aqui é muito relevante. Por quê? O auxiliar don't e doesn't para negativas é a negativa de todos os verbos, menos o to be, que são esses aqui, am, is, are, was, were, e os modais, que são esses aqui. Então eu nunca vou falar I am don't, she is don't, ou alguma coisa parecida. Então, ele serve para todos os outros verbos, menos esses aqui, ok? Basicamente é isso. Ah, mais uma vez, se tiver alguma pergunta, pode me mandar, tá? Esse vídeo, inclusive, eu vou adicionar naquela lista que eu tenho, ah, onde tem vários vídeos ali para o aluno olhar, né? Principalmente quando ele está começando, para ele pegar esse X da questão, tá? Mas basicamente é isso. Esse vídeo ficou bastante longo, mas necessário. Thank you. I'm off. Bye.